Shalom, lá na torre. Hoje é um dia especial, porque acabamos de entrar, ao pôr do sol. No novo ano. Já estamos em primeiro do primeiro mês e eu posso dizer assim que eu sinto como se nós tivéssemos ganho, tempo. Porque por todas as coisas, que a gente vê, por todas as coisas que a gente começa a observar e a conhecer, nós acabamos percebendo, que não está longe, Está, aliás, muito perto. Mas vamos lá. Antes de mais nada, Samiá Rosh Hodesh, aliás, Samiá Rosh Hashanah, tá? Eu sei que para muitos isso é estranho pelo fato de que os nossos primos, que se auto-intitulam judeus, eles aguardam, na verdade, aquilo que eles aprenderam em Babilônia há 2.500 anos atrás. Eles aguardam ver a lua. Eles chamam, de lua nova a primeira lua crescente. Um erro, que ocasionou até, vai dizer, uma profecia, e que eles estão dentro dela até hoje. Nós temos que lembrar que todas as leis, inclusive o calendário, foram deixados por Yahu, por intermédio de Moshe. E nós temos que perceber que sempre que falava da lei, até o momento, quando retornaram de Babilônia, eram as leis de Yahu, as celebrações de Yahu. E nós vemos o texto onde é dito: os teus Shabbatot, as tuas luas novas, as tuas solenidades, porque eles já estavam fazendo tudo fora do tempo, fora da época, por causa de influência babilônica. Que foi quando o pai, então, começou a endurecer o coração deles, até o ponto de não enviar mais ninguém para falar com eles. Assim como de Shaul, nos últimos dias, nos mandou o seu Mashiach. Mashiach é seu ungido, não seu filho. Isso para explicar, que na palavra não ensina a aguardarmos a lua primeiro crescente para iniciarmos o ano. Nós aguardamos, sim, a cevada estar em estado avive, que seria o quê? Madura. Isso não é nome de mês. Aliás, nenhum mês tem nome. Se vocês observaram, eles começaram a falar nomes depois da saída de Babilônia. Inclusive, um dos meses dele tem o nome da divindade Babilônia, Tammuz. Nada contra, porque assim é a vontade do Pai, assim é o plano do Pai. Eu quero ler um texto que eu li hoje à tarde, que foi Shabbat, até ao pôr do sol.
que me deixou assim, vamos dizer, mais tranquilo. Vocês já vão entender por quê. Esse texto diz o seguinte: Yahu retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte de Yahu, de Ashuru, sob cujas asas te viestes abrigar. Esse é um texto de um livro que eu posso confessar, eu quase não pesquiso muito nele, né? Mas hoje eu acabei me interessando por um assunto que a resposta estava lá, que é o livro de Ruth, né? Esse texto no capítulo 2, versículo 12. Então vejam, meus irmãos, a partir daí, eu tive mais um toque de que acabou. Dia 3 de janeiro de 2019, eu fiz um depoimento, eu fiz um estudo escrito, onde eu dizia que eu cria que a porta estava fechando. E que eu ia modificar a minha forma de ensino, a minha forma de aceitar ou não pessoas, porque como nós sabemos, aprendemos do nosso exemplo, né, Yahushua, ninguém vai chegar até um de nós, quando eu digo um de nós, eu digo aqueles que estão praticando toda a vontade de Yahu e amando a Ele em primeiro lugar. Ninguém vai praticar isso ou vai se achegar a alguém que esteja praticando isso, pedindo auxílio, se não for enviado pelo Pai. O próprio Mashiach diz 3 vezes em Yahuanã, né? Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Depois ele diz: como já vos disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E num capítulo mais à frente, ele diz: não sois vós que escolhestes a mim. Entende? Por aí já cai toda essa baboseira, né, de ir na igreja e aceitar a Jesus Cristo, né, o Cristo inventado por Roma. Então, para mim, já há 20 anos agora, né, para mim e para minha esposa, todo aquele que chegasse, entrasse em contato por telefone, por e-mail, viesse em na época nós tínhamos uma Beit, né, ainda acreditávamos que tinha que se reunir, né, e nós o recebíamos como que um enviado pelo Pai. E assim o tratávamos, até que ele provasse o contrário. É claro que em 2001, quando nós iniciamos essa tarefa, né, porque eu já venho desde 82 pela cristandade como presbítero, mas em 2001, quando iniciamos essa tarefa da Techuvá,
nós somos da maneira que o próprio Mashiach nos diz, né? Nós fomos aprendendo conforme o Pai foi nos dando o entendimento. Nós temos que entender que nenhum de nós tem amor, que nenhum de nós tem fé, que nenhum de nós tem o Espírito, se o Pai não enviar. Se você ler 2 Tessalonicenses, você vai perceber, no capítulo 2, versículo 9 a 12, que nem o amor pela verdade é nosso. É dado pelo Pai. Tanto que aqueles que não receberam esse amor, o próprio Pai entregou à operação do erro. Então, quando foi no final do ano passado, 1918, e entrou um novo ano, eu tive, assim, a certeza de que já não adiantava mais. Porque nós temos que lembrar que o Mashiach disse o seguinte: muitos chamados, poucos eleitos. Durante quase um ano da minha vida, isso lá por 2010, eu passei somente a pesquisar sobre esse assunto. Por quê, né? Que teriam pessoas que seriam chamadas, mas não seriam eleitas, não receberiam o galardão e as bênçãos que foram dadas ao nosso pai Abraão. Por que isso? Demorou, mas eu entendi. O pai me... Quer dizer, eu entendi, eu não entendo nada. Tudo que eu falo é porque está escrito na palavra ou porque o pai me mostra o que significa o que está escrito. Tem gente que fala, não, Sérgio, eu não penso como você. Eu digo, eu não penso. Já vai fazer quase 20 anos que eu não penso. Eu pensava quando eu era na cristandade. Hoje eu aguardo no Pai. Aí eu cheguei à conclusão em 2003, 2004, por intermédio do Pai, né, que se utiliza de seu Ruach HaKodesh, seu Espírito de Santidade, de que os muitos chamados, poucos escolhidos, significavam o seguinte: todos vocês devem conhecer a parábola, né, do trigo e do joio. Observe, o trigo e o joio, conforme o Mashiach nos diz, ele é igual. Né? Se nós observarmos as duas plantas, nós vamos pensar que é tudo uma planta só. Só que o joio, ele não serve para nada. O joio não dá uma semente boa. Então, quando eles vão amadurecendo, o trigo vai dobrando, se arcando, por causa do peso dos grãos. E o joio fica maior que o trigo. Observe, meus irmãos, vocês devem estar vendo, se não estão, comecem a se preocupar com isso, que existe já, né, politicamente falando, né, porque na verdade é uma questão de Oriente e Ocidente, uma perseguição a tudo que saiu do catolicismo. Uma perseguição muito maior do que o que existe no judaísmo. Embora até no judaísmo encontramos resquícios de catolicismo.
a começar pelo Kippá. Então, meus irmãos, nós temos que entender que, na verdade, esse joio, ele serve como uma muralha. Porque as pessoas que estão aí, por exemplo, na internet, falando, né, vão inventando nomes para o Criador, vão inventando histórias para o Criador, vão inventando histórias sobre o filho, né, de Yosef e Miriam. Sabe, a pessoa diz, não, eu creio em Yahu. E logo em seguida ela diz, ele é o Salvador. Então você nem sabe quem é Yahu. Yahu sim é o Salvador. Eu errei aqui, perdão, é que eu não tenho nada escrito. Muitos dizem que creem no nome de Yahushua. Ele é o Salvador. Eles nem sabem o porquê. Não existe uma profecia sequer. E eu desafio qualquer um aqui a me mostrar uma no Taná sobre o nascimento de Yahushua no primeiro século. Tudo que nós encontramos ali diz respeito a Yahushua, mas na sua vinda, ou seja, quando ele chegar para reinar. Inclusive, né, isso fica muito claro. Né, um exemplo é em Atos 1, versículo 8, que os discípulos estavam ali, né, e, na verdade, o Hamashia ia, né, ascender à eternidade. E alguém lhe pergunta, eu creio que seja Pedro, né, que sempre fazia as perguntas. Machia, é agora que irás estabelecer o reino a Yashuru? Vejam, meus irmãos, como eu disse, se não for dado pelo Pai, por mais que esses doutores da Bíblia façam faculdade de hebreu, faculdade de grego, sabe? Teologia, como eu fiz, jamais vão entender o plano do nosso Pai. Observem que o Mashiach ficou, depois de ressuscitado, 40 dias dando as últimas explicações, né? E o que ele pediu foi: fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque ele havia avisado a eles que o Pai derramaria sobre eles de seu ruá. Ali nós vemos que após 3 anos e meio, realmente isso é uma incógnita, o Mashiach pregando, o Mashiach ensinando. Aí, quando, ainda no capítulo 1, né, Pedro, Kefa, convoca uma reunião com todos os discípulos que estavam em Jerusalém para escolher o 12º emissário. Está escrito assim: e a multidão que foi reunida era de quase 123 pessoas. Então, nós temos que entender que a tradução grega, ela utiliza-se de palavras que não foram ditas. Por exemplo, não se pode chamar uma multidão de 123 pessoas,
Porque senão, Yahoo mentiu para Abraão. Quando ele disse, a tua descendência será tão grande, será uma tamanha multidão, que nem que você conseguisse contar os grãos de areia do mar, você conseguiria chegar no mundo. Então, multidão realmente é muita gente. Tá? Bom, o que acontece? Essas pessoas ficam aí pela internet falando besteira, né? Proporcionando, vamos dizer assim, né, um desserviço ao reino. Porque, é claro, a pessoa que acaba de sair da cristandade, ela é 99,9% cristã. E tem muitos conceitos que não são válidos, para dizer a verdade, quase todos. Porque todos vieram de Roma. São doutrina papal, da igreja que começou no 3º para o 4º século, no Concílio de Nicéia, onde fabricaram, então, o seu Messias. Então, observem bem. Dia 3 de janeiro do ano passado, ano papal, pagão, eu avisei para os mais chegados, aqueles que têm contato diário, aqueles que a gente conversa toda hora, que a gente estuda junto, para esses, eu até expliquei o porquê. Na mesma parábola, né, do joio e do trigo, diz que os ceifeiros foram até o dono da terra. Quem é o dono da terra? Yahoo. Quem são os ceifeiros? O trigo. E perguntaram, olha, alguém jogou semente, né, de joio e está crescendo junto com o trigo, né? Quer que arranquemos? E a resposta de Yahoo foi, não, deixa crescer tudo junto. Porque se você for arrancar agora, como eles são totalmente iguais, você pode estar arrancando o trigo. Mas na época da ceifa, vocês vão identificar bem. Eu já expliquei por quê. O trigo se enverga pelo peso dos seus grãos. O joio fica ereto. Então ele fica maior. Aí então vocês vão lá e ceifam primeiramente o joio e queima. Observem, eu disse que o joio, né, dentro do plano do Pai, era para esconder aqueles chamados que falavam outra língua, que falavam outras coisas, que não seguiam o padrão pagão do mundo. À medida que o joio vai caindo, aqueles vão ficar cada vez mais, o que disse o Mashiach? Eles vão resplandecer. Ou seja, eles serão vistos. As pessoas entenderão que existe um monte de falso profeta, um monte de joio por aí falando besteira, mas que existe um grupo, assim como o Mashiach denominou, né, de pequeno rebanho, que este
estará caminhando, né, seguindo os passos de Yahu, fazendo de tudo para alegrá-lo, porque alegrando a Yahu, nós recebemos a paz que a Yahushua tinha. Porque vamos precisar dela. E como, olha, eu nem sei dizer quantas pessoas eu conheci nesses últimos 20 anos para estudar. E hoje, depois de 20 anos, eu não devo ter 50 pessoas que eu olho e digo, fulano está caminhando. No dia 3 de janeiro do ano passado, eu simplesmente avisei que eu não ia mais parar a caminhada para catar neguinho que estava caído na beira da estrada. Por quê? Porque não sou eu que converto ninguém. Eu não tenho o poder de converter ninguém. Eu estou aqui para falar aquilo que está na palavra que o Pai me mostra. Então, se cada um que cai atrás de mim, eu parar para levantá-lo, é um tempo que eu perco. Que eu poderia estar olhando por aqueles que estão continuando. Quando o Mashiach diz que o discípulo nunca chega a ser como o seu mestre, ele estava querendo dizer porque o mestre nunca para. Porque se tem algum, né, discípulo que acha que chegou além do mestre, pode ter certeza de que ele está se utilizando de fogo estranho. Da mesma forma que há 20 anos atrás eu ainda fazia muita confusão, né, daquelas regrinhas pagãs, cristãs, com aquilo que eu vinha aprendendo na Torá, no Taná e na Brit Hodesh, que eu digo Brit Hodesh, não Brit Milá, pelo fato de que ali não tem uma aliança nova. Ali o Mashiach morreu para fazer com que aquela aliança do Sinai, que não existia mais porque ela foi traída pelos nossos irmãos, voltasse a ter poder, voltasse a ser o regimento do povo de Yahu. Tanto que o Mashiach rasga, não é assim que fala quando ele morreu? O véu que separava o quê? O Santo do Santíssimo. No Santíssimo só podia entrar o sacerdote. A partir daquele momento, não existe mais sacerdote. Essa história de dizer que Mashiach é sacerdote, ainda por cima da linhagem de Melquisedeque, é coisa para maluco. Mas isso aí é outra história. Eu tenho milhões de inscritos na internet, quem quiser só pedir. Então vejam bem, meus irmãos. A partir do dia 3 de janeiro do ano passado, eu só tive confusão. Meu computador quebrou não sei quantas vezes, eu perdi minha internet, eu comecei a utilizar a internet da Vivo aqui na minha cidade, né? Embora meu telefone seja DDD11, porque tem nome da minha empresa, eu aqui na minha cidade eu não tenho internet da Vivo. Eu tenho as internets locais. E eram, sabe, um dia tinha, outro dia não tinha, e eu moro num lugar com 20 mil habitantes hoje. A 1.200 quilômetros de onde eu nasci e vivi parte da minha vida.
Então, eu comecei a ter que utilizar a internet do meu telefone, né? Não sei se vai dar para ver. Tá aí. Do Smart, né? E era horrível, né? Eu não podia fazer vídeos, porque eu tinha 4G. Eu passei a escrever. Hoje tem mais de 1.000 e-books prontos. Mas aí eu senti que eu não deveria mais entregar pérolas aos porcos. Por uma simples razão. Se eu conheci 10 pessoas em 20 anos, 9 delas não só quando perceberam que não eram capazes de caminhar pelo caminho estreito e tortuoso, de acusar eu e minha esposa de que era a nossa doutrina. E nos deixando para trás, ainda falaram muito mal da gente. Inclusive, de que o que nós queríamos era dinheiro. Meus irmãos, se eu quisesse dinheiro, eu tinha ficado na cristandade. Sabe? Eu sou publicitário, eu sou músico, eu sou artista plástico. Eu deixei até de trabalhar com essas coisas, porque não tinha mais tempo para atender as pessoas no Facebook, no Zap, no telefone, por e-mail, e fazer vídeos, e escrever as apostilas. E, claro, eu sempre que eu entrego uma apostila, alguma coisa para alguém estudar, eu sempre digo, vamos, como é que se diz? Vamos fazer assim, a partir do momento que você tiver alguma dúvida, pare naquele momento. Se eu não estiver acordado, porque eu trabalho nas horas mais malucas possíveis, deixe a pergunta que assim que eu ler ou escutar, eu estarei te procurando e respondendo. No ano retrasado, eu passei o ano todo, como o meu telefone é da empresa, então eu posso ligar para. Agora, até pessoa física pode, mas antes era só jurídica. Eu posso ligar para qualquer lugar e falar quanto tempo eu quiser, sem onerar mais a minha conta. Eu liguei para muita gente, 2, 3 vezes por semana para estudar junto. E essas mesmas pessoas, e principalmente aquelas que nunca nos ajudaram em nada, eu digo em nada porque, independente de eu ser um emissário, independente de eu estar aqui para te ensinar, eu preciso comer, eu preciso morar, eu preciso de luz, eu preciso de internet, eu preciso de tudo aquilo que é necessário hoje para alguém viver. Eu não preciso de jatinho, eu não tenho carro desde 2010, mas eu tenho que manter uma pequena estrutura para poder fazer as coisas. E o mais interessante é que dessas, sei lá quantas centenas que nos abandonaram, que acharam que nós estávamos ficando loucos, saíram nos denegrindo e dizendo que eu só queria dinheiro.
Mas tudo bem, né? A gente sabe pela história bíblica mesmo que todos aqueles que o pai enviou para falar alguma coisa para o povo, não que eu seja igual àqueles, não, nada a ver. Aqueles profetizaram. Acabaram mortos, né? Até o próprio Machia. Então, por quê? Porque o pai nunca se preocupou em que as pessoas ouvissem, entendessem e se tornassem povo. Não. O pai disse: nada será escondido. Tudo que for acontecer será dito pelos meus santos profetas. Nós sabemos que o pai é muito rígido com ele mesmo e nós também temos que ser verdadeiros como ele. Ele não pode desonrar o nome dele. Tem até um versículo que diz: Yahu não pode mentir. E se ele disse que enviaria homens, mensageiros, para dizer aquilo que iria acontecer, com certeza ninguém gostava. Se eu disser para vocês que esse ataque, esse surto aí, né, de gripe, que estão chamando da gripe chinesa, ele é só o início disso aqui, ó. Quer ver? Eu vou ler para vocês palavras do Machia. Lá no capítulo 24, ele vai, né, descrevendo as coisas da forma que elas iriam ir acontecendo. E chega um momento que ele diz assim: mas tudo isso que eu falei são as primeiras dores. Quando ele inclui peste, terremoto, bababá, 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 né? Aí ele diz, já lá no capítulo 21, 24, né? No versículo 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio da criação até agora. Mas tampouco há de haver novamente. Gente, eu posso dizer para vocês que eu passei desde 1982, quando eu entrei na primeira igreja, onde eu fui pela primeira vez, depois de 3 anos lá, eu fui transformado em ancião, era uma igreja de testemunha de Jeová. Que eu venho com essa incógnita, né? O que ele quer dizer, né? Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio da criação até agora. O agora que ele está falando é o momento em que a aflição começasse. Nem tampouco há de haver. Eu gosto muito de história. História da humanidade. Eu leio muito sobre história porque ela ajuda a entender a palavra. Mas vejam, meus irmãos, eu ficava pensando nas atrocidades todas, né, que a humanidade já cometeu desde, sei lá, quantos mil anos atrás para cá. E eu pensava, o que poderá ser tão terrível que nunca houve, desde o princípio da criação, até o momento em que começar. Nem tampouco
há de haver novamente, quer dizer, depois não terá nunca mais. E isso eu quebrei a cabeça e, sinceramente, era uma coisa, pode ser que para você, né? Mas para mim era uma coisa que eu não conseguia entender. E ele termina, né, aqui essa exposição dizendo: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, toda a humanidade morreria. Sendo que na profecia nós encontramos que 2/3 da humanidade irão perecer antes do Mashiach voltar. Ou melhor, vir. Porque a primeira vez ele não veio de lugar nenhum, ele nasceu. Então vejam bem, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 21 e 22. Aqui tem uma perguntinha aí, né, para os crentes. Eles dizem, né, que vai ter um arrebatamento, blá, blá, blá. Eu tenho um estudo sobre isso muito bom, onde demonstra como surgiu isso. Né? Mas não vou falar sobre isso agora, que não vem ao caso. Mas não é da Bíblia, não. Ele diz, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, esses evangélicos, esses cristãos que dizem que serão arrebatados, inventaram até uma vinda escondida do Mashiach, né? Que deve estar esperando, né, no ponto, esse ônibus do arrebatamento até morrerem ali. Então, observe, mas por causa dos escolhidos, esses escolhidos são quem? Daqueles muitos chamados poucos escolhidos. Serão abreviados aqueles dias. Se eu digo que eu creio que vou ser arrebatado, coisa que eu nunca criei em 20 e tantos anos, né, como presbítero na cristandade, tem muita coisa que eu nunca criei. É que eu estava ali porque o pai me deixou ali. Porque eu tinha que ver direitinho o que aqueles porcaria falavam, para depois, quando fosse receber a verdade, eu pudesse contestar o que eles diziam e deixá-los sem palavras. Hoje você começa a estudar com uma pessoa, ela lê 2 capítulos de um e-book e já quer ensinar. Só essa semana eu deletei 16 pessoas por causa disso. Sabe, se a pessoa não tem uma visão no alvo, como diz Shaul, ela vai ficar assim, né? Para lá e para cá. E eu não quero mais isso. Eu não quero mais porque eu já cansei de perder tempo com o joio. E estou sendo endossado pelo Pai por isso, porque eu creio que já não há mais tempo. No entanto, todo aquele que chegar até mim e pedir algum estudo, eu com certeza irei receber. Mas hoje é diferente. Se eu entregar hoje um e-book para alguém, daqui a 2 dias eu perguntar, então, começou? E a pessoa diz, não tive tempo. Então, até logo. Se você quiser ler, você leia, tomara que você entenda sozinho.
Porque para a pessoa fazer qualquer bobeira, ela arruma tempo. Agora, quando se trata das coisas do nosso Pai, se ela não consegue ser disciplinada ao ponto de falar, bom, de tal hora a tal hora eu vou estudar a palavra, ela não serve para o reino. No reino, a disciplina vai ser a coisa que vai manter o reino. Então, quando alguém, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, essas pessoas que dizem que vão ser arrebatadas, que vai vir o anticristo, que bababá, 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 aquela charopada toda, esses não se julgam escolhidos. Porque o Mashiach diz que Yahu vai abreviar aquele tempo de grande aflição, porque senão todo mundo ia morrer. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, eles não são escolhidos. Eles mesmos dizem. Eles não percebem, né, que o Mashiach está falando com eles. Quando o Mashiach diz, no dia que eu voltar, muitos virão à minha volta e dirão, em seu nome fiz isso e fiz aquilo e tal, e tal, e tal. E ele vai olhar para eles e vai dizer, não vos conheço, a vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? É não praticar lei. Como que alguém que tem o Espírito do Pai pode ser contrário à lei do Pai? Mas isso é outro assunto. Então, desde o dia 3 que eu venho atendendo as pessoas assim. Isso faz um ano. E foi assim o ano que eu mais atribulado da minha vida. Embora a paz que eu e minha esposa fomos entrando, nunca foi tão forte e tão grande. Nós realmente pusemos em prática aquilo que o Pai tem nos ensinado. Nós não pensamos no dia de amanhã, não pensamos no dia de ontem, para poder viver o agora. Porque é o que nós fazemos hoje é o que vai pesar lá na frente. Qual de vocês, quantas vezes não ficou 15, 20, 30 dias antes de um acontecimento ocorrer, com medo, ou preocupado, ou com ansiedade, enfim. E quando chegou o dia, as coisas aconteceram completamente diferente do que você temia. E você perdeu, vamos dizer, 15, 20 dias de vida, onde você poderia ter feito aquilo, como disse o Mashiach, basta a cada dia o seu mal. Se uma pessoa me procura e diz, eu quero estudar, eu acredito que ela seja enviada pelo Pai e que ela queira estudar. Olha, as últimas pessoas que eu deletei não duraram nem 3 dias. Porque as pessoas não chegam para estudar. As pessoas chegam para dizer o que elas sabem.
Não me interessa o teu tempo de pagão. Como Machia disse, se não renascer, não vai ter chance. Para que perder tempo? Ontem, a mulher que eu deletei, ela chegou a dizer assim para mim: por que eu tenho que acreditar em você? Você não tem nada. Você não precisa acreditar em mim. Se o pai tivesse te chamado, te aberto os olhos e os ouvidos, você estaria estudando, escutando e aprendendo. E não perguntando por que deveria acreditar em mim. Porque você já saberia que não é em mim que você tem que crer, mas no pai. Hoje é o primeiro dia do ano lunar solar. Então eu quis fazer esse comunicado, porque como as pessoas estão a cada dia, né, mais preocupadas com Bolsonaro, com Lula, agora com o vírus, menos, né, elas estão preocupadas com a verdade e com a lei do Pai. E está escrito também, né, o próprio Machia profetizou que devido ao que é contra a lei, o coração de muitos esfriaria. Na cristandade eu ensinei várias vezes erroneamente, isso significava que ia chegar um momento que os irmãos iam sair da igreja. Eu acreditava na igreja. Mas hoje, não hoje, né? Já faz alguns anos. Veja, meus irmãos, os últimos 3 anos da minha vida, eu só saí para ir ao posto médico porque eu sou hipertenso. E eu preciso ir lá a cada 60 dias, medir a pressão, medir a... esqueci o nome, que fura o dedo, né? E o resto do tempo eu fico em casa. Desde que eu mudei para essa casa, no final de novembro, eu saí 2 vezes. Uma para ir ao médico e outra porque eu fui buscar. Tá vendo essa caixinha aí no chão? Eu sou um músico, tá vendo? Viram essa caixinha? Essa caixinha foi um irmão, que me ofertou ela. Por quê? Porque eu estou para gravar o meu 6º disco. Meu CD. Eu tenho 5 já gravados, eu vou gravar o 6º. Aqui mesmo. Eu estou montando um estúdio. Sabe? Mesmo nunca tendo dinheiro nem para comer quase, o pai vai me arrumando coisas, tipo esse microfone que é especial para isso, tipo tudo que eu tenho aqui. Né? Eu não vou ficar mexendo aqui nas coisas, nem vou ficar virando a câmera para vocês verem. Mas eu já estou quase com o estúdio pronto. Tenho também trabalhado nos meus quadros, que muitos de vocês devem ver aí na internet, mas agora eu não estou mais nem preocupado com o Facebook, aliás, eu não estou mais preocupado com o Facebook, eu estou lá desde 2010 e é capaz de eu sair de lá a qualquer momento. Porque lá já está se tornando
mundano demais para o meu gosto. Eu não saio na rua por quê? A cada vez que eu vou até a rua, eu me sinto mal. Né? Porque as pessoas estão realmente comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, né? Como diz o Machia, antes do dilúvio. Tinha um senhor que estudou comigo aí, nem sei quanto tempo, mas foi bastante, há vários anos atrás, que reapareceu. E nós começamos a conversar e aí, né, eu falei para ele, olha, vamos começar do zero, porque você está todo cheio aí de porcaria que você aprendeu na internet. Ele falou, tá bom. Aí eu passei o e-book que eu sempre passo em primeiro lugar, chama-se O Pacto, ou seja, a aliança, né? E todos os dias, pelo Zap, eu cutucava ele e dizia, e aí, meu, alguma dúvida? Ah, ainda não deu para começar, porque não sei o quê. E assim foi indo, até que eu cheguei e falei assim, meu irmão, qual a tua fé? O que, que você pensa hoje? Ele só falou abobrinha, embora tenha estudado comigo uns 2 anos. É claro, se você é afastado do pai, porque ninguém se afasta do pai, nada é feito sem que o pai tenha planejado. Você nem aquele pouco, né? Está escrito, né? A quem tem muito, muito mais será dado. E a quem nada tem, até um pouco lhe será tirado. Aí ele escreveu lá, não, porque isso aqui, aquilo ali, aquilo não sei o quê, eu tenho dúvida, não sei o que lá, blá, 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 blá. Estou em busca da verdade. Ninguém busca a verdade. Shaul falou claramente, não há um só que busque a Yahoo. Não há um só bom. Como é que alguém pode dizer estou buscando a verdade? É mentiroso. Se engana até a si próprio. E aí ele colocou por último, mas uma coisa eu tenho certeza. Yahushua e Yahu é uma pessoa só. Aí eu peguei e gravei no zap e falei, ó, meu amigo, boa sorte, você vai precisar de muita boa sorte, tá? Porque o pai não vai te ajudar. E eu também não. Del. Entende? Então vejam, é claro que à medida que o joio vai caindo, vai sendo queimado, vai, né, sendo arrancado, menos pessoas vão ficando. E geralmente as pessoas que vão ficando são aquelas pessoas que, assim como eu e minha esposa, já não temos mais posses. Que a partir do momento que você vive para o dia que você está, você começa, né, a não ter preocupação com o dia seguinte. Essa falta de preocupação com o dia seguinte o vai tornando cada dia mais pobre financeiramente.
Então, haviam pessoas que nos ajudavam, colaboravam com R$ 50, outro com 20, outro com 30, nós pagávamos o aluguel, nós pagávamos tudo, porque nós tínhamos mais de 1.000 pessoas, não que mandassem dinheiro, mas que estudavam conosco, porque nunca eu me neguei a estudar com uma pessoa quando ela me dissesse, Sérgio, eu não tenho condições de ajudar. Eu dizia para ela, tudo bem, vamos continuar estudando. O importante é que você realmente queira estudar, porque um dia você vai entender que você pode sim ajudar. Porque todo mundo pensa em ajuda, pensa em muito dinheiro. Não. Que nem hoje eu tenho uns 50 estudando. Se cada um deles tirasse do bolso dele 30, R$ 50, me ajudaria muito a pagar meu aluguel, a pagar a internet que eu preciso para estar falando com vocês, a pagar minha luz, água, comida. Mas não, aqueles falsos profetas que andam de avião, né, próprio, eles fazem questão de dar até o, né? Agora, para quem vem e fala de profecia, fala contra o erro e pratica o que aprende, aí eles dizem, não, o que recebeu de graça tem que dar de graça. Tá, meus amigos, eu concordo. Eu nunca cobrei por um ensino. Eu dou gratuitamente os ensinos. O que eu quero é poder, pelo menos, comer. Porque senão nem vocês vão ter nada. E o que acontece é que, justamente, no início do mês 12, que acabou ontem, claramente, por alguns versos, né? Eu tenho até um vídeo que chama, né? Como é que Yahoo fala com você? Ficou muito claro para mim. O pai me presenteou com muitos dons. E eu acabei, então, fechando com um site da Noruega, se eu não me engano, onde estou expondo meus quadros e estou me dedicando agora 50% do meu tempo aos meus quadros, às minhas músicas e 50% do meu tempo ao ensino. Para aquele que me procura e quer ouvir e não ficar contando o que aprendeu. Não me interessa o que você aprendeu. Me interessa o que você vai aprender. Porque não me interessa vê-lo ser arrancado como joio. Me interessa estar a seu lado, se assim o Pai permitir que eu esteja caminhando por Yerushalayim durante o dia. Bom, meus irmãos, eu acho que eu até falei demais. Eu falei para minha esposa que eu ia falar 5 minutos. Mas, como eu já faz alguns anos que eu não escrevo o que eu vou falar nos programas, porque eu aprendi, né, que quando Machia diz, quando for conversar com alguém, não se preocupe com o que vai dizer. Deixe o Espírito falar. Então, com certeza, é ele que conduz. Eu espero que sirva para alguém. Eu espero
ainda encontrar pessoas que provavelmente poderão ter saída dessa coisa que já começou, né? A grande aflição. Começaram a falar que nós vamos ficar 14 dias em casa, eu estou há 3 anos, né? Para mim, tanto faz. Mas começaram a falar em 14 dias, agora já estão falando em 4 meses. Eu vi uma entrevista com o Trump, presidente dos Estados Unidos, onde ele está falando que durante 8 meses o governo vai, para cada família, dar um cheque de R$ 1.000 para que eles possam dar um jeito. 8 meses. Se ninguém pode sair de casa, o comércio vai fechar. Como já fechou aqui na minha cidade, carrinho da polícia passa toda hora avisando que não é para ninguém sair de casa, que não é para abrir loja, que não é para abrir, só abrir supermercado, coisas assim, né, hiper necessárias. O que significa que os demais logo, logo estarão também quebrando. Eu vi uma entrevista com Rockefeller, que muitos dizem ser um dos líderes, né, dos Illuminati, onde ele disse assim: porque o povo ficando em casa, ele não vai se organizar. O povo ficando pobre e não tendo dinheiro e ainda por cima morrendo, eles vão aceitar facinho a nova ordem mundial. George Soros disse a mesma coisa. Agora eu pergunto, já pensou o susto que eles vão levar? Porque o plano é esse. Mas já pensou o susto que eles vão levar quando eles perceberem que o pai os utilizou para que o seu plano prosseguisse, para que pudesse entrar na terceira fase, que é o milênio, e que quem vai estar lá governando é nada mais, nada menos do que a Yeshua HaMashiach. Pensem nisso. Eu desejo Laila Tove, que seria boa noite, né, para quem não sabe. Se alguém quiser estudar, pode me procurar. Mas não é porque quer. Sabe? Aqui ninguém vai aceitar Jesus Cristo, aqui ninguém vai ser convertido. Aqui nós vamos estudar juntos o que a palavra tem a nos dizer. A palavra, não o que os ignorantes chamam de Novo Testamento. A palavra toda, que é um só. É um livro. Ele inteiro fala do plano do Pai, que tem 4 estágios. Mas isso fica para aqueles que o Pai chamar e vierem estudar. Mesmo assim, eu desejo a todos um ano não muito ruim, quanto vai ser. Sameá, Rosh Hashanah. Shalom.